Diz o texto, Gênesis 5:18: E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Em outras Bíblias diz Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Verso 24, então, só relendo, o 24 também o 25. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, gerou a Lameque. Viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. O versículo que eu quero aqui me deter é o versículo 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele viveu 65 anos e depois gerou Matusalém, o Metusalém. 365 anos ele viveu, porque mais 300 anos depois ele morreu. Enoque viveu, se fosse hoje, o mesmo número de dias que nós temos num ano, 365, foi exatamente o número mais de anos que Enoque viveu. Pensando em Enoque, este Enoque do texto é o sétimo depois de Adão. Ele vem da descendência de Sete, que é a família da invocação, é a família da adoração, é a linhagem dos adoradores, é uma linhagem de boa índole e de gente que invoca a Deus. Ele vem, filho de Jared, mas vem da linhagem dos adoradores. Não é o mesmo Enoque do capítulo 4 de Gênesis, e versículo 17, que é filho de Caim. Este não é o Enoque, filho de Caim, do capítulo 4, versículo 17 e 18, mas sim é o Enoque, filho de Jared, do capítulo 5, e o versículo 18 até o versículo 24. Esse Enoque é o Enoque das promessas de Deus. Este nome Enoque tem origem hebraica. Eu escrevi aqui que em hebraico Enoque é Enoshka, que significa iniciado, dedicado, consagrado e professor. São os significados do nome Enoque. Mas pensar em Enoque, discorrendo sobre Enoque, é sobre esta figura que nós vamos falar no transcorrer aqui desta fala, para chegarmos no final de tudo e termos uma ideia dele e o que podemos aplicar também para nós, olhando para esse texto que diz tão pouco desse homem, mas Enoque era uma linhagem de pessoa muito boa, glória a Deus. Enoque era um homem de influência e um homem de muito poder. Influência porque no transcorrer aqui nós vamos ver como foi a sua trajetória do que os profetas explicaram, e apesar de não ter muita coisa escrita, mas os livros apócrifos citaram muito Enoque, tentaram fazer comentários sobre a vida de Enoque e citaram inúmeras vezes. Na Bíblia Corrigida, que é a versão da tradução Septuaginta, então nós vemos poucas citações de Enoque, mas todas elas enfatizando
a sua alta capacidade espiritual, o seu alto poder de conhecimento e também a sua vida e consagração com Deus. Glória a Deus. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Poucas vezes a gente se prende a estudar e a pensar num texto tão pequeno e que diz tão pouca coisa, como é o versículo 24 que fala de Enoque, que Enoque andou com Deus e depois não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Eu tive várias experiências com esse nome Enoque, e uma delas foi quando Jesus recolheu o nosso brilhante pregador Luiz Antônio, que pregou no Brasil inteiro, pregava em grandes congressos, Gideões, em Joinville, vários lugares. Ele pregou muita palavra. Luiz Antônio, que morreu numa queda de avião quando chegava no aeroporto de São Paulo, numa tarde que ele desembarcava ali. O avião não conseguiu pousar e teve que arremessar novamente, mas ele resvalou na pista e foi roçando os prédios ali, morreu todo mundo. E dentre esses estava o amado Luiz Antônio naquela ocasião. Quando recebi a notícia, nós estávamos dando uma escola bíblica juntos na cidade aqui do Paraná, em Guaratuba, dos 3 estados do sul. Estavam os pastores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e os que ministravam era eu e o falecido Luiz Antônio. E quando cheguei em casa, na segunda-feira, passou mais uns 3 dias, até hoje eu tenho a imagem dele, que levei ele para o hotel, e quando eu fiz a volta do carro, ele subia a escadaria e abanava para mim, e foi a última imagem dele que eu tenho na minha mente. Quando eu recebi a notícia, eu logo me deu um sentimento de lágrimas. Como é caro, como é difícil preparar um homem para o ministério. Tem muitos por aí, mas preparar um homem de Deus para o ministério, traquejá-lo, forjá-lo e corrigi-lo, e contrariá-lo, e colocar no prumo, no caminho, é muito doído. Esse negócio de gerar obreiros, de gerar pastores, é pesado para fazer um homem. Pensei, quantos anos os pastores, os líderes, os homens de base sofreram para preparar um homem como esse, e agora com 43 anos é ceifar da sua vida. E naquela hora o Espírito Santo citou para mim esse versículo, por isso que estou falando esse testemunho agora. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Daí eu fui entender. Andou a pé, não deu mais. Andou a cavalo, não deu mais. Pegou o carro, a moto e não deu mais. E pegou o avião e não deu mais. E continuou e foi, na velocidade de chegar na glória. Quando pensei nisso, eu fiquei pensando, Deus citou esse versículo para consolar o meu coração. Mas Enoque também teve um companheiro que foi arrebatado, que foi o Elias. Elias também foi arrebatado num redemoinho, junto com o seu servo Eliseu, quando andavam juntos, e iam juntos, e Elias pedia para ele, fica aqui que eu vou um pouquinho à frente. E ele disse, eu não saio de junto de ti, porque os filhos dos profetas diziam, preste atenção, porque o teu Senhor será tirado por cima da tua cabeça. E num daqueles momentos, Elias foi arrebatado aos céus do redemoinho, e Eliseu e todos que estavam juntos viram o arrebatamento. Alguém disse que Moisés foi arrebatado, mas a Bíblia não diz que Moisés foi arrebatado, até porque a razão de Enoque subir com Deus num arrebatamento, e está claro no texto, Deus tomar Enoque, é pelo seu alto nível de espiritualidade estarem no auge. E a vida de Elias também, de ser arrebatado, é por a sua vida estar no auge da espiritualidade. No caso de Moisés não foi, era Deus fazendo uma correção para Moisés, porque Moisés tinha tocado na rocha irado. Então Deus não estava dando uma promoção para Moisés, Deus estava tirando ele de circulação, mas pelo compromisso que Deus tinha com Moisés, e o compromisso que Moisés tinha com ele,
Deus preservou Moisés e escondeu de Satanás, e escondeu de toda a humanidade, porque ele não ia deixar um homem fazer o que fez, obedecer de tal forma, e por um ato de explosão emocional, jogá-lo na condenação, deixar Satanás tomar conta. E Deus o recolheu antes que se perdesse. Há uma diferença então entre a saída de Moisés da circulação do seu serviço, a de Enoque e a de Elias. Mas o Elias foi arrebatado, está claro na Bíblia. Este Enoque é citado pelo escritor anônimo aos Hebreus, do capítulo 11, e o versículo número 5 diz que Enoque, ele estava entre os heróis da fé. Veja que Enoque estava entre os heróis da fé. No capítulo 11 está a galeria dos heróis, 11 de Hebreus, e ali fala de Jeremias, Isaías, Daniel, e vai falando de todos os profetas, vai falando dos famosos da Bíblia, e chega um ponto que cita Enoque também. Então Enoque, por que foi citado ali? Porque todos os heróis da fé tiveram uma inspiração de um homem consagrado que viveu no princípio, tiveram a sua vida inspirada na capacidade espiritual de alguém que viveu no princípio e antes dele, e deixou um legado espiritual para ser seguido, que é o que nós estamos colhendo agora. A tipologia cristã usa o nome de Enoque para representar, num contexto de cristianismo, a igreja, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Se Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, e Deus o livrou do dilúvio, só Moisés, só Noé e a sua família foram salvos pela arca, Noé e a sua família, Enoque foi arrebatado antes, pois ele é o avô de Noé. Ele é o avô de Noé. Então a igreja também será arrebatada antes da grande tribulação, ou da tribulação, e assim, ou da grande tribulação. Por isso que a tipologia cristã faz Enoque um tipo da igreja do Senhor. Mas quando nós olhamos na cronologia, nas crônicas judaicas, Enoque foi uma das pessoas tão inteligentes, e aí já entra escritas em outros livros, outros grandes documentários, não só apócrifos, dizendo que Enoque, ele foi o inventor das letras, da caligrafia das letras, formação das letras. Mas ele também diz, esta crônica judaica, que ele foi o inventor da matemática, e ele foi também o inventor da astronomia. Pense nessas três coisas que esse grande homem, porque após ali a geração de Enoque, um pouco para frente, um pouco para trás, você vai ver lá no início do tabernáculo, quando Moisés subiu no monte e recebeu o projeto de Deus, e ele executou conforme no monte lhe foi dado. Está escrita essa palavra na Bíblia, que Moisés fez o tabernáculo conforme no monte tinha sido dito, tinha sido orientado. Quer dizer, ele trouxe o projeto do monte, e estava o projeto do tabernáculo, e ele precisava de pessoas para fazer o tabernáculo. Tinha que ter pessoas versadas em ouro, em prata, em linho, em madeira, em cobre e tal. E daí Deus foi levantando pessoas e dando com habilidade para trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com ferro, com metais e tal, e com pano, e com peles de animais. E eles eram tão habilidosos que eles chegaram a fazer pregos de madeira revestidos com ouro, para não se terminar nas areias do deserto. Como Deus deu as habilidades para os servos de Moisés bem depois, imagina os que estavam mais perto, lá o sétimo depois de Adão, que foi esse homem que inventa a letra, inventa a matemática. Por que quando Moisés escreveu os livros da lei, ele escreveu porque as letras já estavam claras e eram muito usadas. E este homem inventou a letra, mas ele inventou também a matemática. Quando você estuda
A física é um ciclo, mas a matemática é um leque que abre e se vai. Cada vez fica mais grande, mais forte, mais dominante. Quando você pensa na astronomia, você pensa naqueles homens que estudam todos os astros, planetas, planetoides, funcionamento, origem, tempo e tal. Como esse homem pensou em tudo isso, inventou tudo isso? Deus, pela sua soberania, Deus com a sua sabedoria, Ele inspirou os homens. É tanto que antigamente os grandes escultores não faziam cursos para isso. Os grandes dentistas não faziam cursos para isso. Inclusive Tiradentes nunca foi dentista de profissão com diploma. Dom de Deus. Então Deus dava dons e habilidades para os homens fazerem as coisas. Mas Deus cuida dos seus filhos e da habilidade. Glória a Deus. Então esse Enoque, ele deixou essas coisas marcadas e cravadas na vida de todos aqueles que lê a Bíblia Sagrada. Mas também tem mais um segredo que eu achei da vida de Enoque. Enoque foi o primeiro homem que escreveu livro. Como ele foi o pai de Matusalém, Matusalém não é o pai de Moisés? Veja aí se Matusalém é o pai de Moisés, ou o pai de Noé, não de Moisés. E chamou seu nome Noé. E foram os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E veio Lameque 180 anos, e gerou um filho, chamou seu nome Noé. Era o vô de Noé. Matusalém era o vô de Noé. Como Enoque, no 7 depois de Adão, agora vem o Matusalém, seu filho, que é o vô de Noé. Matusalém pega os livros do seu pai Enoque. Ele é filho de Enoque. Guarda os livros e passa para o seu neto Noé. E ele preserva na arca. E quando a arca volta para a terra e tudo vem ao normal, os livros do Enoque começam a circular. Ele vive antes do dilúvio, a Bíblia foi escrita depois do dilúvio, e o seu nome, os seus escritos, as suas profecias, as suas revelações estão tudo espalhadas na Bíblia. E nós temos prova disso em Judas 1, ou Judas não tem capítulo, é só a carta de Judas. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com 1.000.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos, e tal, e descreve juízos e julgamentos e promessas. De onde Judas tirou isso? Foi dos livros de Enoque. Onde estavam esses arquivos? De onde saíram? Eles passaram o dilúvio e continuaram circulando para que os sábios que viriam depois completassem as suas profecias, inspirando as suas gerações. Glória a Deus. Suas literaturas passaram Matusalém a Noé e vieram após o dilúvio. Uma coisa nós podemos entender quando lemos esse texto: Deus, o nosso Deus, coloca pessoas na terra para glorificar o seu nome. E é isso que eu quero que você vista esta camisa junto, venha aderir a esta ideia. Deus coloca pessoas na terra para glorificar o seu nome. Deus colocou na terra muitos, mas neste ponto, nesta fala, Enoque, Deus colocou Enoque na terra para glorificar o seu santo nome. Deus colocou todos nós aqui nesta terra para glorificar o seu nome. Você faz parte do povo escolhido, você faz parte do número dos escolhidos. Quanta gente poderia vir aqui que você conhece e estar adorando a Deus na igreja? Mas só são adoradores aqueles que passaram por uma conversão, tiveram um encontro real com Deus, têm a marca do Espírito Santo e servem a Deus em espírito e em verdade. Você foi colocado na terra para glorificar o nome do nosso Deus. Você imaginou o propósito de Deus para a tua vida? Você imaginou o propósito de Deus para a nossa vida?
o propósito de Deus para a vida deste homem? Glória a Deus. Como nós ver uma história tão curta escrita de um homem desta envergadura? Como ver tão pouca coisa escrita de um homem que representa tanto? Mas isso tem que entender Deus. E para nós entender Deus, precisamos da divina revelação. E essas coisas eles não revelaram para nós todos, ou para quase ninguém, de uma forma que nós queira. Porque Deus revela para nós mais o que nós precisamos do que aquilo que nós desejamos. A gente pede o que quer, mas Deus dá aquilo que a gente precisa. A gente quer entender tudo, mas Deus sabe o que Ele vai dar para nós poder viver e viver bem com Ele. E eu lembro de um versículo: ó profundidade da sabedoria. E tem um hino, né? Fonte da sabedoria e do conhecimento. Glória a Deus. Veja só, duas coisas na Bíblia diz que as pessoas querem ser. Primeiro, quem não quer ser arrebatado? Todos queremos imitar o Enoque, queremos ser arrebatado como Enoque. Mas tem uma coisa do seu filho Matusalém que todos nós queremos também. Duas coisas: é ser arrebatado como Enoque e viver como Matusalém. Uma coisa não é impossível, porque se Jesus voltar nós seremos arrebatados, mas a outra é impossível, viver 969 anos. Então essas duas coisas a gente quer, mas a gente não consegue. Glória a Deus. Deus para si o tomou. Você viu quantas coisas Deus fala de Enoque? Dá para nós ler o texto de novo. Verso 24: andou Enoque com Deus, vírgula, não se viu mais, e Deus para si o tomou. Vamos dizer que duas coisas só, bem claras aqui: andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Teve um escritor tão ousado que, falando de Enoque, ele foi conversar num culto de crianças, e uma das menininhas ali pequenas se levantou e disse: eu sei o que aconteceu com Enoque. Ela disse: Enoque e Deus andavam juntos. A professora disse que Deus e Enoque andavam juntos, andou com Deus. E para mim, eles andaram juntos e andaram tanto, e passaram do ponto que eles iam parar. E Enoque cansou. E daí Deus disse: agora tu vai morar na minha casa. Parece que isso representa a vida. Você e eu vamos andando com Deus, e vamos andando, e chegamos num ponto longe da nossa vida, e Deus disse: já que você está aqui, e é bem mais difícil voltar para casa do que comigo, então vem comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero viver como Matusalém. Tá, mas vamos pensar uma coisa: qual é o propósito de eu viver tanto na terra? Qual é o propósito de eu viver como Matusalém na terra? Nem precisa ser como Matusalém, mas é viver bastante. Qual é o propósito? Nós temos que ter um propósito de vida na terra. Por que eu estou vivendo tanto na terra? Estava olhando um pouquinho da biografia de Platão, o grande sábio. Platão viveu 80 anos. Mas ele viveu com intensidade tão grande, escrevendo, interpretando, ensinando, que com 80 anos ele estava na casa do seu amigo, numa noite, para encerrar o seu último livro. E na hora morreu, sem sentir dores nenhuma. Simplesmente morreu. É desejado uma vida longa e uma vida frutífera até a hora da morte. Porque viver sem propósito é vida perdida. Viver sem fruto é vida perdida. Então, quando eu penso em viver bem, eu tenho que ter uma razão para isso. Quando eu penso em viver bastante, eu tenho que ter uma razão para isso. Eu preciso perguntar para Deus: por que é que eu fique aqui na terra? E eu dizer para Deus: porque eu quero ficar aqui na terra. Deus tem prazer de segurar você nessa terra, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê?
porque Ele tem prazer de ver você adorando Ele. Qual era o maior trabalho de Adão no jardim do Éden? Adorar. Deus fez o homem para lhe adorar. O maior propósito de Deus na vida do homem no jardim era adorar. O que encurtou a vida do Adão? Pecado. O que encurtou a vida do Adão? Se deixar levar. Satanás veio, tentou, o mundo apertou e as tentações vieram, e Adão perdeu a oportunidade de viver muito mais. Quantas pessoas encurtam a sua vida e adiantam o projeto de Deus? Deus quer que ele viva há muito tempo, mas as suas imprudências, as suas ações, os seus atos, a sua vida encurtam o projeto de Deus, abreviam o projeto de Deus. Platão viveu 80 anos e daí morreu na casa do seu amigo. E eu li o que disse Sócrates sobre esse negócio. Sócrates disse: não vale a pena viver sem disciplina pessoal, não vale a pena viver sem esforço pessoal, porque vale a pena viver com um propósito. O que vou fazer? Viver a vida inteira sentado esperando morrer, sentado sem fazer nada, esperando morrer, sentado, inútil, esperando morrer. Não, vamos nos levantar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ou você está orando, ou você está pregando, ou você está evangelizando. Alguma coisa você está fazendo, cuidando da família, cuidando dos negócios, e está agindo, porque vale a pena viver, mas viver com um propósito. Onde você quer chegar? Eu dei uma palestra de finanças essa semana, sobre finanças. Não sou economista, mas eu tenho prática. E eu dei uma palestra de economia na igreja de Sara, domingo pela manhã. E uma das coisas que eu falei é que o Brasil, 82% dos brasileiros não se preparou e não está se preparando para a velhice. Não paga INSS, paga previdência nenhuma, não pensou em comprar um terreninho, como eu falei, você não dá no centro, lá no fim do bairro, no fim da rua, o último terreno lá, entrando no mato, mas é dele. Ou numa cidadezinha pequenininha onde é mais baratinho, para que quando ficar velhinho as forças se perderem, daí ele tem lugar para se esconder e viver a vidinha dele ali, com pouca coisa, sem ser muito caro e abençoadinho. Você sabia que 82% dos brasileiros não estão preparados para a velhice? Essa conta vai vir e não demora muito. Não demora muito. E até inclusive é bom a gente pensar, porque pode que o irmão também não esteja preocupado com isso. Se preocupe, porque hoje tu tem forças. Você trabalha no braçal, tu ergue um saco de cimento na cabeça, sobra força. Amanhã tu não ergue um tijolo. Hoje você levanta de madrugada e corre o dia inteiro e vai dormir tarde. Daqui um pouco mais, os reumatismos vão chegar, as dores vão chegar. Claro, tem pessoa com perfeita saúde e com idade, mas não vai já enfrentar um peso, falando de serviço. Então vamos usar a sabedoria, viver, mas viver com propósito. Deixa-me citar aqui duas pessoas para você ver a diferença. Matusalém viveu 969 anos. O que você sabe dele além da vida? Nem duas frases, como a história de seu pai ficou escrita de Matusalém. Nada. Não fez nada Matusalém. Só viveu. Qual o propósito? Deus só tinha uma coisa: marcar a história da Bíblia e marcar a história da humanidade. Só isso. Depois eu vou dizer por quê. Mas deixa-me pensar num outro homem que viveu 33 anos só e encheu o mundo com a sua palavra, encheu o mundo com o seu trabalho, encheu o mundo com os seus milagres, com o seu comportamento, com a sua vida, tomou conta da humanidade. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh Jesus, porque o Matusalém não fez nada, meu Deus. Teve tempo para isso e não fez nada.
Mas o Senhor Jesus Cristo, no pouco tempo que teve, oh Jesus, Ele fez tanta coisa. Inclusive Ele salvou a sua alma, inclusive Ele salvou a minha alma, inclusive Ele conquistou a humanidade, glória a Deus. Ele é a fonte de inspiração para todos nós, no trabalho, em tudo Ele é a fonte de inspiração para todos nós. Ele é a fonte da vida eterna para todos nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Para concluir o raciocínio, para depois orar com os irmãos, eu preciso dizer: um dia esse Enoque consagrado ganhou um filho, chamado Matusalém. Um dia este homem consagrado ganhou um presente chamado Matusalém, seu filho. Quando Deus deu Matusalém para Enoque, quando eu li um comentário sobre ele, tem uma ideia judaica por trás que projeta para Provérbios 22:6. Daí a gente vai ver o que diz em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve seguir, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem não se desviará dele? É o menino ou é o caminho? O menino às vezes se desvia, chega uma fase e dá umas fracassadas. O caminho não se desviará dele. Ele vai na festa e Deus está falando, esse é o caminho está aqui. Ele vai no baile, o caminho está na frente dele. Ele pensa numa coisa, pensa no outro, e vem a igreja, e vem o pastor, e vem os amigos, e vem a Bíblia, e vem os hinos, vem na frente dele. O caminho não sai mais da frente dele, e ele foge para lá e foge para cá, mas o caminho está ali, até que ele cai de volta no caminho e segue. O que nós entendemos aqui, meus amados irmãos? Esse homem, ele teve a visão: quem será esse filho? Ele teve uma visão, mesmo que o filho não teve uma história, profissão, nada que marcasse, mas a oração do Enoque foi tão grande de preservação da vida: guarda o meu filho, protege o meu filho, dá saúde para o meu filho. Ele orou tanto que o rapaz recebeu tanto vigor, tanta força, tanta resistência, que os anos passaram e 969 anos. Não é isso que você ora todo dia? Deus, olhe para o meu filho, dá resistência física, dá força, não deixe ficar doente, dá saúde, dá vida, protege, guarda e tal. Tu ora todo dia para o seu filho. E Enoque se dedicou, ele teve uma visão do futuro do seu filho, e nesta visão do futuro do seu filho, ele projetou. E o Salmo diz que os filhos são como flechas na mão do valente, e bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. É outro assunto falar de aljava e tal, mas bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. É como flecha na mão do valente, é projetado pela mão do valente. Se não fizer nada, mas não morre, ninguém toca. Você imaginou a profundidade? Se não for muita coisa da sociedade, mas ninguém toca e não morre. Mas não terá uma grande profissão, mas está protegido por Deus e vai viver. E para viver tem que ter pão, e para viver tem que ter casa, e para viver tem que ter família, e para viver tem que ter onde dormir, e para viver tem que ter o que comer. Viveu. Sabe o que eu entendi de Enoque aqui? Que ele teve um despertamento espiritual tão grande, e começou a se consagrar e apresentar o seu filho Matusalém. Mas diz a Bíblia, teve filhos e filhas, teve mais depois. Mas o segredo de Deus estava em projetar um homem que durante todos esses 1000 anos, nós estamos falando de Enoque e falando de Matusalém. Não tem uma criança que nunca ouviu falar de Matusalém. Não tem uma criança que nunca ouviu falar esse nome.
Enoque até não é tantos que sabem, mas falou em Matusalém, é um coro, departamento infantil e adolescente, tudo. Por quê? Porque teve um homem que quando nasceu o filho, ele teve um despertamento espiritual e se consagrou, e se dedicou à sua consagração a Deus, porque ele queria provar para o seu filho, veja só, e queria provar para a sua família, e queria provar para os seus amigos, e queria provar para toda a sociedade da sua época, que é possível ter uma vida consagrada no meio de um mundo corrompido e perverso. É possível, veja só o que é possível. É possível manter uma vida consagrada no meio do mundo corrompido e perverso. Ah, não aguenta a tentação, isso aqui, para com isso. É possível ter uma vida consagrada. O irmão Enoque deu exemplo. Ele teve uma vida de andar com Deus e o mundo estava corrompido. O mundo está corrompido, mas eu e você precisamos andar com Deus. O mundo não pode corromper. Não corrompeu Enoque. Deixa-me dizer mais uma coisa. É possível ter a esposa e ter filhos e ter uma vida consagrada. O casamento de Enoque não atrapalhou a sua espiritualidade. O casamento de Enoque não travou a sua consagração com Deus. É possível ser uma serva de Deus casada, cheia do Espírito Santo. É possível ser um servo de Deus casado, pai de família, e manter a sua vida como um homem de Deus. Enoque foi um exemplo aqui. Ele queria dizer que era possível. Glória a Deus. Agora deixa-me dizer, para uma pessoa ter uma vida consagrada, você já pensou no preço que paga? Você imaginou o preço que o irmão Enoque pagou para ter uma vida consagrada? Contrariando a carne, contrariando o pecado, contrariando o mundo, contrariando a corrupção. Ele ia ao contrário de tudo o que era negativo para Deus. Imagina a força do mundo sobre o irmão Enoque, e o irmão Enoque forçando para manter uma vida consagrada. Você viu o preço que ele pagou? Nós temos que pagar o preço para ter uma vida reta, correta e consagrada com Deus. Se nós não enfrentar as oposições infernais, diabólica, humana, carnal e tal, nós não levaremos uma vida correta e santa com Deus. Agora, se você vigiar, se nós, não é você, é nós, se nós vigiarmos, nós levaremos uma vida correta com Deus, no meio desse mundo perdido, cuidando da nossa família, trabalhando, e Deus se agradará de nós e estará conosco, andará com nós todos os dias. Glória a Deus. Agora, os filhos de Enoque tiveram o prazer de acompanhar o seu pai. O Matusalém era o mais velho. Ele teve o prazer de ver o comportamento de seu pai, o prazer de seu pai chegar em casa, como falou aqui também o pastor Willi deu testemunho. O prazer de ver seu pai chegar em casa, como seu pai tratava os assuntos da família, ver seu pai chegar em casa, como seu pai tratava os orçamentos da família, de administração do lar, como ele tratava o assunto de Deus em casa. O Enoque, Matusalém está vendo, como ele comentava sobre pessoas, qual a ideia que ele passava para a sua família. Seus filhos tiveram o privilégio de ser educados, de serem instruídos por um homem que andava com Deus. Vocês imaginaram a esposa do irmão Enoque? Como ela se sentia segura, ela se sentia bem com este homem, porque ele era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha Deus na vida dele, ela visse ele ou não. Não precisava ela ficar tentando regular horário, não precisava ficar ligando, mandando mensagem para ver onde é que estava,
não precisava botar nem o aplicativo do celular para ver se pegava ele aqui ou ali, fora da rota, explicação porque chegou meia hora atrasado, que tem casais assim, eles não confiam no outro, e um fica tentando controlar o outro, é difícil, porque a pessoa quer fazer coisa errada, ele dá um jeito de manobrar e manipular todo mundo, mas a esposa do Enoque não tinha esse problema. Enoque está onde? Está andando com Deus. Enoque foi aonde cedo? Está andando com Deus. Sabe que vai demorar? Não se preocupe, porque Deus está com ele. Mas vai chegar de madrugada, Deus está com ele. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus está com o teu marido, irmã. Deus está com a tua esposa, meu irmão. Oh, vamos acreditar assim. Eu quero que você acredite assim, porque Deus essa noite vai fazer um trabalho. E essas pessoas que não estão andando com Ele, Ele vai puxar para o caminho. Venha para o caminho. Enoque sabia o provérbio 22:6 para instruir o menino, e ele passou isso para toda a sua família. O Matusalém viveu 969 anos, nunca fez muita coisa, mas nunca saiu de diante do Senhor. Os olhos do Senhor estavam sobre Matusalém. Vai onde ir, mas o Senhor está cuidando. Até que passou os anos de todo mundo e ficou mais velho que todos. E agora a sua história está feita, pode morrer. Deus está chamando alguém para andar com Ele. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que esse Enoque foi um exemplo para a sociedade. Deus quer que nós sejamos um exemplo para esta sociedade. Meu Deus, Enoque é o símbolo da comunhão. Enoque é o símbolo da obediência. Enoque é o símbolo da sabedoria. Enoque é o símbolo da espiritualidade. Louvemos o Senhor pela vida desse servo dele. E desejemos encarecidamente, ou desejamos ardentemente, a sermos como ele foi, e termos uma vida com ele, como ele teve com Deus. Glória a Deus. E nós estar andando com Deus, e o Senhor falar conosco, e nós sentir Ele, e nós andar com Ele, Ele andar com nós, até o dia da chamada. Deus tem falado muito forte com nós nos últimos dias, que Ele está interessado da nossa vida com Ele, está muito interessado, para nós não sermos crentes só de nomes, mas sermos crentes de verdade. Vai ser muito fácil de servir a Deus se assume, porque se você não assume, você vai achar uma luta no caminho. Qualquer hora dessa eu vou falar aqui a diferença entre problemas e dificuldades, que não é a mesma coisa. Quantas pessoas que não servem a Deus direito. O moço estava com um pé na igreja e outro no mundo, e ele foi no baile, e um ímpio achou ele lá. Você está aqui, teu lugar não é aqui, teu lugar é lá na igreja. E passou a madeira nele, porque ele não queria ser uma coisa e nem outra. Então vamos ser de Deus. Assuma que vai ficar mais leve. Está pesado, porque alguém quer levar a tua carga e tu está levando sozinho. Assuma que você é de Deus. Assuma que tu é filho de Deus. Assuma que você quer andar com Deus. Estava falando de Jesus para um dono de um material de construção, numa das cidades que trabalhei, e todos os dias que eu ia lá, eu queria falar algumas palavras de Jesus para ele. Eu prestava muita atenção. Um dia ele parou assim num corredor daquela grande loja e disse: pastor, tem um mistério. Você vai falando comigo, e quando eu vou ouvindo as palavras, parece que alguma coisa me força a eu me ajoelhar, a eu me dobrar para Deus. Parece uma força que me puxa. Eu disse: Deus está te puxando para te andar com Ele. Deixa eu orar aqui e agora. Tá a mão na cabeça do homem, orar por ele, abençoar ele rapidamente, para ele não ficar com vergonha das pessoas. Orar já por ele ali, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Deus está te forçando, te puxando para você andar com Ele, para você estar junto com Ele e servi-lo de verdade. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho,
Nós oramos pelos nossos queridos irmãos. Aqui está a tua igreja, o teu povo, os teus filhinhos, ouvindo a tua palavra, servindo o Senhor de verdade. Meu Deus, são jovens, homens e mulheres que estão na tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Abençoa teu filho, Senhor, abençoa tua filha, Senhor. Só tu, meu Deus, conhece o coração. Só tu, Senhor, renova o voto, só tu renova o propósito, só tu faz a obra, só tu opera maravilhas, porque tu és Deus. Não existe um outro Deus além de ti. Não existe um Deus tão poderoso. Pai, eu peço que o Senhor acompanhe o teu servo, acompanhe a tua serva, Senhor. Acompanhe os teus filhinhos desta noite, Senhor. Não deixa sozinho o teu filho, não deixa sozinha a tua filha, não deixa, Senhor, sozinho. Acompanha, Senhor, por tua graça.